Olá para você que está me assistindo, eu sou o professor Gustavo, estou aqui na Multirio para mais uma aula de Geografia. Nós vamos falar sobre a geografia da Guerra Fria. E para começar, eu trouxe uma música, trouxe um pagode. Vocês conhecem Sorriso Maroto? Vou projetar a letra deles aqui na tela para vocês. O nome da música é Guerra Fria, assim como a nossa aula, né? Notaram Geografia da Guerra Fria que rimou? Então, tem tudo a ver. E a música começa assim: eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar. Sempre age por impulso, tem o dom de me ferir. Então tá falando de uma coisa aí esquisita, né? Eu odeio quando mexe nas minhas coisas vasculhando sem pedir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar. E aí vem o refrão: uma guerra fria dentro do meu peito. Não encontro um jeito da gente viver em paz. Já pensei em te deixar para sempre, e por mais que você me deixe no futuro, vale o risco. Preste atenção em algumas palavras sublinhadas, né? Vamos voltar rapidinho aqui para a música? Onde tem ódio, ferida, falta de permissão, afastamento, né? Que mostra que não é uma relação muito saudável. Mas eu não vou falar muito disso, porque a gente não está naquele programa que fala sobre casos que acontecem em famílias, tá? Mas a gente tem Guerra Fria, a gente não encontra paz e riscos no futuro. Agora sim, volta para mim. A situação desse casal não está muito boa, mas como eu já disse, eu não vou interferir aí. O que isso tem a ver com o tema da aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai falar de uma relação geopolítica, uma relação entre duas partes do nosso planeta durante o período que vai de 1945, alguns dizem 47, tanto faz, até 1991, chamado Guerra Fria também. Então a música faz uma referência a esse período. Por quê? Porque a gente tinha uma situação onde Estados Unidos e União Soviética estavam numa grande disputa, havia, como na letra da música, afrontas, ameaças, incertezas, riscos, medo do futuro, mas eles não chegaram a atacar um ao outro. E esse período foi importantíssimo, e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vou dividir essa aula em 3 partes. Na primeira a gente vai falar sobre o contexto que levou a essa Guerra Fria, depois a gente vai falar sobre essas duas superpotências que disputaram essa ordem mundial, Estados Unidos e União Soviética, e em seguida a gente vai falar sobre os principais acontecimentos da Guerra Fria, beleza? Para a nossa parte 1, então, a gente vai entender o contexto, o que levou o mundo a essa ordem mundial da Guerra Fria. Em primeiro lugar, em 1945, a gente está saindo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma grande carnificina, foi um verdadeiro massacre. E a gente tinha duas equipes da pesada, uma de um lado, outra do outro. A gente tinha os aliados e o eixo. Os aliados eram formados principalmente por Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Gustavo, União Soviética? Como assim? União Soviética hoje em dia é formado pelo que hoje em dia é a Rússia, mais um conjunto de países. E eu não decorei porque eu não sou obrigado a nada, mas eu trouxe para vocês. Esses países eram Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão. Então, né, e contra o eixo, que era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. Nazista, fascista e imperialista são adjetivos horríveis. Significa que são países que tinham planos muito ruins, tanto para dentro quanto para fora de si. Então, não que esses aqui sejam santos, tá, galera? Muito pelo contrário. Então, a gente teve a vitória dos aliados, certo? Então, o eixo é derrotado. Daí o que acontece? Vamos focar aqui nesse mapa. Estados Unidos aqui, União Soviética aqui. A guerra comeu mesmo aqui, ó, pela Europa, certo? Então, tanto França quanto Reino Unido, por mais que tenham saído vitoriosos, saíram bastante debilitados. Os Estados Unidos, por sua vez, eles já vinham se consolidando como uma grande potência internacional. E a União Soviética também já estava ali se expandindo, né, aumentando bastante seu território e também já dentro da sua proposta de revolução crescido bastante. Então são os dois que saem aí com condições de reorganizar o mundo pós-guerra, de reordenar esse mundo pós-guerra, ou seja, de criar uma nova ordem mundial, né? De
criar um novo contexto internacional. Contudo, ambos tinham projetos incompatíveis. Então, a gente tem uma ordem bipolar. Bi, porque eram dois, e polar, porque a gente tem dois polos, ou duas superpotências, certo? Disputando essa ordem mundial em questão. Então, vamos para a segunda parte da aula, onde a gente fala sobre essas duas potências que disputam a liderança, que disputam a hegemonia dessa nova ordem mundial. A palavra hegemonia é muito importante, que ela tem a ver tanto como liderança e respeito, e ela também tem a ver com o poder de punir quem se opõe ao seu projeto. Então a gente tem de um lado Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. Perfeito? O projeto dos Estados Unidos é do crescimento e da expansão do sistema capitalista de produção, do capitalismo. E quando a gente fala em capitalismo, a gente fala de um sistema de produção baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, aquilo que é meio de produção, o banco, a fazenda, a fábrica, ele é propriedade privada. A gente tem uma sociedade dividida em classes, os donos dos meios de produção e quem trabalha, quem é explorado pelos donos dos meios de produção. A gente vai ter também uma economia que ela é toda gerenciada pela disputa entre esses proprietários dos meios de produção, então a concorrência. Já a União Soviética prega o socialismo, queria expandir o socialismo. No socialismo, os meios de produção, bancos, fazendas, fábricas, não pertencem a pessoas ou grupo de pessoas, pertencem ao Estado com E maiúsculo, Fazendo uma simplificação, ao governo, certo? Então, o Estado ele é o proprietário dos meios de produção. Então, ele vai definir o quanto vai ser produzido, ele vai planificar, ele vai planejar a economia inteira. Então, a gente tem uma sociedade que não é dividida em classes. Então, para o capitalismo, o consumismo, ou seja, consumir muito, consumir mais que o necessário, ele é importante, porque todos querem vender. Já dentro do socialismo, o consumismo ele não é tão incentivado. E aí, esses países vão formar blocos. Então, a gente tem aqui, em laranja, os países capitalistas, que na sua maioria faziam parte do bloco liderado pelos Estados Unidos, e em roxo os socialistas, que em sua maioria faziam parte do bloco liderado pela União Soviética, Lembrando alguns elementos importantes do mapa. Aqui a gente tem o título, Mundo Bipolar, e isso aqui é uma legenda. A legenda ela explica as cores e os símbolos. Por exemplo, o que significa esse triângulo aqui? É o principal polo ou centro político, militar e econômico capitalista. E essa bolinha aqui? Principal polo ou centro político econômico socialista, certo? Então, vamos lá. Para eles consolidarem uma liderança, eles vão formar alguns acordos que ajudam a unificar esses blocos, Talvez unificar não seja a melhor palavra, mas de aproximar os países dentro desse bloco. Então, nos Estados Unidos, a gente vai ter dois blocos de recuperação econômica, dois planos, de recuperação econômica. O plano Marshall, que é para a reconstrução da Europa, que ficou arrasada da guerra, lembra da guerra? E o plano Colombo, que é para recuperar o Japão, que também ficou arrasado da guerra. Japão, gente, que parêntese, no fim da guerra levou 2 bombas nucleares. Foi uma carnificina, um massacre horroroso e até hoje isso é lembrado. Por quê? Foi aí que os Estados Unidos mostraram o poder das armas nucleares. E a gente tem um pacto militar, que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha o Oceano Atlântico aqui. O norte é essa parte aqui. Então pega basicamente aqui Estados Unidos, Canadá, boa parte da Europa. Por sua vez, a União Soviética ela criou o Comecon como acordo econômico e o Pacto de Varsóvia como acordo militar, dentro da sua zona de influência, dentro do seu bloco, ok? E agora, terceira parte da nossa aula, os principais acontecimentos da Guerra Fria. Então a gente tem a corrida armamentista, onde ambos disputavam uma corrida para ver quem se armava mais. Lembra que eu falei da bomba nuclear no Japão? Essa corrida armamentista ela tinha uma característica de ser nuclear, ou seja, armas de fortíssima destruição, que até hoje a gente não conhece bem todos os efeitos de tão nocivos que são. Corrida espacial. Então, era uma luta por hegemonia, não era só por domínio militar, mas também pela liderança. Então, o
quem conquistasse o espaço seria visto pelo mundo como uma liderança mais legítima. Então foi aí que o homem ele lança o primeiro satélite para o espaço, que ele chega à Lua. A gente tem, por outro lado, a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung acontece aqui na Indonésia e ela reúne vários países que eram colônias, né, e ex-colônias europeias, principalmente da África e da Ásia, e eles resolvem cooperar entre si e não se aliar nem ao bloco capitalista dos Estados Unidos, nem socialista da União Soviética. E ali surge a inspiração para o movimento dos não alinhados. Então a gente tem o que a gente chama de divisão em 3 mundos. Primeiro mundo, os capitalistas aliados dos Estados Unidos. Segundo mundo, socialistas aliados da União Soviética. Terceiro mundo, os não alinhados. Certo? Então, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Muro de Berlim. A Alemanha, ela foi considerada a principal causadora da Segunda Guerra Mundial. Então ela ficou dividida em vários setores entre os vencedores da guerra. Então, entre a parte, na cidade de Berlim, capital da Alemanha, né, ela fica dividida entre o domínio americano, né, dos aliados em geral, mas é construído um muro para dividir a parte capitalista dos Estados Unidos e seus aliados e a parte soviética socialista. Então esse muro em Berlim é um grande símbolo da Guerra Fria. Já foi destruído com o fim da Guerra Fria, mas ainda tem os restinhos dele lá. E essa guerra não foi uma guerra sem armas. Não é porque Estados Unidos não atacaram a União Soviética ou vice-versa que não houve mortos. Eles interferiram em muitos conflitos, de forma armada, armando grupos contrários, grupos rivais durante as guerras de independência no continente africano, na Guerra das Coreias, onde a parte da Coreia, onde hoje a Coreia do Norte foi apoiada pela União Soviética, e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra sangrenta, uma grande carnificina, e também no Afeganistão, certo? Então, voltando aqui para mim, para a gente recapitular a aula, eu quero mostrar para vocês uma capa de filme. Projeta aí para mim, por favor. Nessa capa de filme, é um filme chamado Doutor Fantástico, que foi feito durante a Guerra Fria, do Stanley Kubrick, um gênio do cinema. E aí a gente tem um mundo dividido em 2, né? Um mundo bipolar, uma bandeira dos Estados Unidos de um lado, uma da União Soviética do outro, onde a gente vê eles ao telefone, um ali parece que está até namorando, enquanto os aviões de guerra estão, né, pelo mundo, e é um grande clima de ansiedade, um clima onde todos têm medo de uma guerra nuclear porque ela seria absurdamente destrutiva. E para a gente ter uma noção disso, eu trouxe uma ceninha desse filme, um frame, um quadrozinho que eu quero que vocês vejam. Onde está ali na sala onde a cúpula, né, a cúpula militar dos Estados Unidos tomava as decisões. E aí é um filme, isso é fictício, né, não aconteceu de verdade, pelo menos não que a gente saiba, e ele diz assim, ó, vocês não podem brigar aqui, isto é uma sala de guerra, que mostra a diferença, né, tem até um banquete ali atrás, entre aqueles que tomam as decisões e aqueles que estão dentro de um ambiente extremamente violento, que é a guerra, certo? Então, o que a gente percebe aí? A gente percebe que tem os que tomam as decisões sobre os eventos violentos não sujam as mãos. Inclusive, qualquer manifestação de violência assusta eles. E por um lado, a gente vai ter guerras extremamente sangrentas como essas aqui, certo? Então, para a gente ir fechando a nossa aula, eu trouxe um desafio. Mas esse desafio, ele é bem tranquilo, eu vou projetar agora para vocês. Ele é assim, ó, para ir além. Converse com alguém que se lembre do período da Guerra Fria, ou seja, alguém que já entendia das coisas, né, que já era ali minimamente maduro, entre 1945 e 1991. Se não é você, tem alguém na sua família. Sobre como era viver durante uma ameaça de guerra nuclear. Voltando para mim, para eu me despedir, muito obrigado por estar comigo até aqui. Vão lá para o aplicativo Rio Educa, que tem algumas atividades. E um forte abraço aí. Saúde para todos.